Olá, minhas amigas, meus amigos, internautas, seguidores. Deus salve o Brasil. Falando no Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim. 3 dedos de prosas, jornalismo, com ética, imparcialidade e muita responsabilidade. Apoie nossas lives e saibam o que acontece no noticiário geral através de análises e também os nossos comentários exclusivos. Comentem, compartilhem, curtam, deem o positivo. Se gostarem, façam parte do melhor do jornalismo de internet. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. Bens bloqueados e nenhum dos ladrões da aposentadoria do INSS preso. Nenhum ministro do STF também deu 48 horas para os sindicatos envolvidos explicarem. Tirou um dos suspeitos da ladroagem da presidência do INSS e o substituiu por outro integrante da mesma quadrilha de suspeitos. Protegeu o sindicato com o maior número de roubalheira, este ficou de fora da cena do crime, ou seja, não foi investigado. E nem a mala de dinheiro apreendida em apartamento do tal careca do INSS. E como se não bastasse, agora, talvez por iniciativa do Imbecias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pediu ao Supremo Tribunal Federal para que as decisões judiciais que responsabilizam a União, ou seja, o governo, e o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, por descontos indevidos de aposentadorias, sejam declaradas inconstitucionais, que se paralisem as investigações, porque estas são inconstitucionais. Agora, sem qualquer surpresa, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, assinada na quarta-feira, dia 11 de junho, pelo próprio presidente, foi apresentada pelo advogado-geral da União, AGU, o Jorge Messias, abrangendo fraudes ocorridas entre, observe também, março de 2020 a março de 2025. E olhe que a roubalheira, esta do desconto, já vem desde 2006. Mas querem entre 2020 e março de 2025. 2020 a 2022, claro, era o governo Bolsonaro. 2025 teve que entrar porque não teve jeito. Então, com roubo das aposentadorias, através de descontos camuflados e ou não autorizados, a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados disparou, chegando a 2 bilhões em um ano, quando começou, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados. Com as investigações, com o decorrer das investigações, que agora o governo está querendo proibir, paralisar, estima-se que dos 9 bilhões até agora roubados, surrupiados do aposentado brasileiro, esta cifra, essa soma, pode chegar a 219 bilhões de reais. 219 bilhões de reais. Ridícula a justificativa da AGU, afirmando que a ação tem como objetivo o objetivo de inconstitucionalidade é garantir o ressarcimento às vítimas dos descontos associativos ilegais em benefício do INSS. O órgão informa que desde a revelação do escândalo, as ações judiciais a respeito tiveram
significativo aumento no seu volume. O presidente Lula, meu Deus do céu, o senhor presidente precisa levar esse caso de roubo dos aposentados a sério. A coisa, presidente, está correndo frouxa. Isto está gerando suspeita de que não vai dar em nada. Quem vai devolver ao governo, enquanto que os verdadeiros ladrões que desviaram o dinheiro vão levar o dinheiro, como já devem estar levando, para o exterior. Vai acabar em pizza esse roubo? Presidente, pelo amor de Deus, vamos à prosa de número 2. Iremos fazer nesta live de hoje também um gravíssimo alerta, silencioso e acobertado criminosamente pelas autoridades de saúde. A Bahia está vivendo uma versão agravada de problemas respiratórios, como Covid-19, influenza e resfriados, que evoluem para algo mais sério, a pneumonia e até óbitos. Entre 1º de janeiro e 9 de junho deste ano, a Bahia contabilizou 5.007 casos de síndrome respiratória aguda grave. A doença já matou pelo menos uma pessoa por dia até 3 de maio, quando 123 óbitos já tinham sido registrados. Mais de um mês depois, esse número saltou para 191, segundo dados do boletim epidemiológico mais recente da Secretaria de Saúde da Bahia, CESAB. Por trás dos quadros da síndrome respiratória grave está o rinovírus, que é o causador de 53,3% das ocorrências da síndrome entre os baianos. Por definição, o rinovírus é o vírus responsável por causar a maioria dos resfriados comuns. Há mais de 100 tipos, é verdade, diferentes desse agente, o que torna difícil a criação de vacinas eficazes contra eles. Apesar de ser altamente contagioso, os grupos que correm mais risco com o rinovírus são crianças e idosos. O vírus pode progredir para casos de síndrome respiratória aguda grave, mas o que mais se observa são casos do tipo vinculados à influenza. Quando o rinovírus começa a agir, ele dá o quadro de resfriado, que são casos mais leves. Só que crianças e idosos podem evoluir para um quadro mais delicado. Em geral, o rinovírus provoca os sintomas clássicos dos resfriados: nariz entupido, coriza, dor de garganta, espirros e, em menor frequência, dores de cabeça, fadiga e dor muscular. Quando não devidamente tratado, ou se a pessoa não tiver a imunização adequada, o simples resfriado pode se tornar uma pneumonia, que por sua vez pode evoluir para o quadro de síndrome respiratória aguda grave. Quem é diagnosticado com a síndrome começa a apresentar sintomas de coriza e obstrução nasal, dor de garganta e tosse. Depois, esse quadro evolui e acomete as vias aéreas inferiores, o que leva aos sintomas mais graves, como falta de ar, escurecimento dos lábios, dor torácica, dificuldade para falar e respirar, podendo chegar a situações mais extremas, como insuficiência respiratória, que é quando ele não consegue mais respirar sem ajuda mecânica, e afundamento das costelas em crianças pelo esforço feito para manter a respiração. Então, todo cuidado é pouco. Vamos à prosa de número 3, a última de hoje. Uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, mostra que 82% das transações bancárias dos brasileiros são feitas pelos canais digitais, ou seja, pelo celular e internet banking. Os celulares foram responsáveis por 75% das operações. Os dados divulgados quarta-feira, dia 11, são da pesquisa FEBRABAN
de Tecnologia Bancária 2025, realizada pela Deloitte. O levantamento leva em conta o ano de 2024. Os canais digitais se consolidam como o principal ponto de relacionamento financeiro. Esse avanço foi impulsionado principalmente pelo mobile banking, que são as operações pelo celular, que somou em torno de 155 bilhões de transações no período, 20 bilhões a mais do que em 2023, representando um crescimento de 15%, segundo Febraban em nota. Se gostaram da live, dê um ok de positivo, curtam, comentem, compartilhem. Se não são inscritos, por favor, se inscrevam, acesse o sininho para a notificação de novas lives. Até a próxima!